a Mariana tem uma saga para contar para a gente, não é, Mariana? Aí é melhor deixar para ela. Como é que foi isso, Mariana? Como é que isso atingiu a sua família? Como é que vocês atravessaram esse período em que até o soldo dele foi cortado? Como é que foi isso? Como é que vocês conseguiram se virar com isso? Então, a questão da prisão do Naime para nós é um motivo de surpresa e de indignação muito grande. Até porque nunca se imaginou uma pessoa que faça uma boa ação ser presa, né? Então, naquele primeiro momento, quando o Naime sai das suas férias, vai para o teatro de operações, age conforme a técnica, a lei, evita mortes, tanto de civis como de policiais, o que se esperava é que ele fosse homenageado, né? Que ele fosse ali aplaudido pela instituição, pelo governo federal, pelo governo do Distrito Federal. Quando terminou ali a operação do dia 9, começaram a sair umas matérias que nos causaram bastante indignação, falando que ele tinha sido omisso, e a gente não começou a ficar sem entender. Mas até aquele momento, o que nós imaginávamos? Falta de informação, de conhecimento mesmo, né? Achavam que ele era o chefe operacional, que ele era o departamento. Primeiro que existe uma confusão entre departamento e chefe, né, do departamento. Primeiro que o departamento onde ele comandava, ele era o chefe, não era o responsável pelo planejamento do dia 8. Segundo, ele era o chefe, mas estava afastado e tinha um chefe substituto. Então, a gente entendeu que ali naquele momento, no início, né, naquele primeiro 15 dias ali pós 8 de janeiro, era uma grande confusão e as pessoas não tinham conhecimento do que estava acontecendo. E aquilo ali foi se agravando, né? E aí fomos surpreendidos no dia 7 de fevereiro com a prisão dele. E aí, mais uma vez, no meio de toda a confusão, né? Não, isso aqui, no máximo 2 semanas, a gente resolve a situação, esclarece tudo, tem um depoimento dele. A expectativa, inclusive, é que ele fizesse o depoimento e fosse liberado, né? Fizesse o depoimento. Que no dia do depoimento dele, os advogados que acompanharam falaram que os delegados ficaram, assim, bem convencidos do que de fato aconteceu. Ele falava, doutor, foi assim, 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 eu não estava. O que eu posso falar para o senhor, tecnicamente, a condução seria essa, e foi muito bem esclarecido o depoimento dele. E aí foi avançando, né? Veio CPI. Só para vocês terem noção, ali entre os 3, 4 meses que ele ficou preso, nós não tínhamos acesso aos autos. Nós não sabíamos quais eram as acusações, não sabíamos o que eram as alegações para mantê-lo preso. E aí, depois que teve a CPI do DF, que eles liberaram acesso aos advogados. Porque nós fomos para depoimento em CPI sem conhecer o que estava sendo alegado. Mas ele falou, eu não tenho nada para esconder. O que me perguntar, eu vou responder. E aí os advogados, não, você não quer que a gente tenha? Não, eu quero falar e eu vou me posicionar da forma que eu acho que tem que ser, porque as pessoas precisam saber a verdade. E aí passou... Até a CPI ele não sabia qual era a acusação. Não sabia. Não tinha nem acesso aos autos nós tínhamos. A gente sabia muito mais pela imprensa do que, de fato, dentro dos autos, porque nós não tínhamos acesso. Os advogados não eram só habilitados, eles não tinham acesso. A corporação, a PMDF, ela abriu uma sindicância e milagrosamente, né, porque deve ser uma inteligência muito à frente da Polícia Federal, muito à frente da ABIN, de qualquer outro órgão, porque com um mês ela apurou que o Naime era o culpado e tinha sido omisso. E aí todo mundo ficou questionando, como assim a corporação que sabe que ele estava de férias, sabe, né, quem ele faz um indiciamento desse jeito contra ele. E aí a própria PM fez isso. A própria PM. Aí eu te pergunto, até hoje nós não temos acesso a esse documento. Saiu na imprensa. Mas foi aquela polícia militar que foi encampada pelo governo federal, não foi? Que a polícia militar do Distrito Federal, junto com o governo do Distrito Federal, foram tomados por outras pessoas. Sim. Exatamente. Assim, hoje, eu não posso aprofundar muito, né, nisso, até porque existe uma estratégia da defesa, mas o que eu posso dizer para você, teve pessoas, sim, da corporação, e o Naime fala isso claramente, a PMDF teve falhas, pessoas falharam,
sabe? Mas muito mais do que a PMDF ter falhado, falhou a Secretaria de Segurança Pública, porque existia um planejamento que era da Secretaria de Segurança Pública, que ela era o órgão que integrava as polícias, os órgãos, e aí, a partir daquele planejamento, cada um tinha a sua funcionalidade ali, a sua obrigação, né? Digamos assim. E o planejamento, que muitos desconhecem, ele não foi feito. O planejamento da Secretaria de Segurança do DF não foi feito. E as pessoas tiveram informações, inclusive a Secretaria de Segurança Pública do DF teve uma reunião com o delegado da Federal no dia 7, ele falando da preocupação que ele estava com os informes de inteligência. Ele estava extremamente preocupado com a inteligência da PF, que já tinha feito um levantamento, e os riscos de invasões a prédios públicos. Eles colocaram isso para a Secretaria de Segurança Pública, e a Secretaria de Segurança Pública não fez nada, não convocou um gabinete de crise, não mudou o planejamento, não convocou maior número de policiais militares, ou, né, não, pelo menos que nós saibamos, não foi convocado o comandante-geral para que tivesse uma reunião e mudasse o planejamento, que era do primeiro CPR, né, Centro de Policiamento Regional. Então, assim, nada foi feito. A secretaria reteve a informação e, quando a coisa aconteceu, jogou a responsabilidade na PMDF. Mas chegando lá onde você me perguntou, Fernão, e aí, ao longo dos meses, aquilo a gente nunca acreditou que fosse se arrastar tanto, nunca imaginamos isso. E aí, quando foi em meados de agosto, prenderam outros policiais militares e cortou o salário, sem comunicar, sem nada, bloqueia o salário. E aí, o que já estava muito difícil, o que já estava insustentável, porque o Naime, como ele é coronel, as polícias, elas recebem um cargo comissionado, digamos assim, pelo posto, né? E ele era o chefe do departamento, então ele perdeu quase metade do salário dele, quase metade. Então nós ficamos sobrevivendo com uma parte, né, do que era receita na nossa casa, ficamos tendo que nos reinventar, e quando foi em agosto, até janeiro, ficamos sem salário, como se nós não precisássemos sobreviver, como se ele não fosse o provedor da nossa casa, né? E aí tivemos que partir para as vaquinhas. E assim, quero agradecer imensamente o carinho de todas as pessoas conosco, porque não nos deixou, não soltaram a nossa mão, não nos deixou de lado, sabe? Sempre acreditando, de fato, na inocência do Naime. As pessoas abraçaram essa causa, porque viram a transparência, a verdade, né, naquilo que ele falou. Até hoje, nada do que ele falou foi contradito por alguém. Foi desmentido, digamos assim, né? Ele nunca descobriram uma mentira que ele falou, porque tudo que ele falou, ele provou, e a gente consegue provar nos autos. Quer dizer, você tá dizendo que, enfim, foi conveniente para os verdadeiros culpados que o Naime tivesse sido o sacrificado da história, e aí todo mundo ficou quieto para deixar a coisa rolar do jeito que foi. É uma impressão minha, tá? Não falo em nome da defesa dele, eu falo como esposa. O que ficou muito claro para mim na corporação é que, quando prenderam o Naime, eles falaram assim: escolheram ele como bode expiatório, vamos todo mundo jogar a culpa nele, vamos todo mundo ficar calado, porque a história vai morrer aqui. E aí passaram-se alguns meses, né? E assim, dentro desse período, algumas coisas assim que o Naime precisou dentro da corporação, essa questão mesmo do indiciamento que eu estou te falando, que como assim uma corporação faz um indiciamento de uma pessoa que é claramente inocente, e a corporação tinha que vir em defesa dele, porque sabia que ele estava de férias, sabia que a questão das férias, Fernão, ela é agendada com ano de antecedência e por um órgão dentro da corporação, não é ele que escolhe. Ele entra de férias, era 10 de dezembro que ele ia entrar, ia ficar até dia 10 de fevereiro, porque ele tinha muitas férias vencidas. E aí, quando teve toda a situação
das eleições, a questão muito polarizada, aí, né, aí reconheceram que o Naime tinha que estar à frente da posse presidencial. E aí, numa reunião de alto comando, o comandante-geral, junto com os outros comandantes, falaram: Naime, impossível nós tocarmos a posse presidencial sem você. Então, eu preciso que você fique. Ele falou: gente, eu estou exausto, estou doente, eu não consigo mais. Eles falaram: a gente precisa que você esteja à frente da posse presidencial. Ele falou: ok, eu vou assumir mais isso, mas no dia 2 eu entro de férias e vou emendar com os meus recessos e só volto em fevereiro, meados de fevereiro, para assumir o carnaval. E aí ficou certo isso, todo mundo sabendo, né, do acordo que foi feito. E aí, no dia, em uma CPI, um dos depoimentos de um dos comandantes gerais, que me causou muita estranheza, falou, né, que não, era o Naime que era o responsável. Parece que não leu os decretos da própria corporação, as normas da própria corporação. Nenhuma manifestação é responsabilidade do departamento operacional, são dos comandos de policiamentos regionais. Então, é uma falta de respeito, uma falta de moralidade para mim, uma pessoa que é dentro da corporação querer apontar o dedo para o outro, que é um inocente, e tirar dos verdadeiros culpados. Isso é o lado mais triste de toda essa desgraça que está acontecendo no Brasil, que isso é generalizado, viu, Mariana? Não foi só a corporação do seu marido. Isso é o que está acontecendo dentro do Congresso, em todos os perseguidos. O único episódio em que a instituição se levantou em defesa do seu perseguido foi o da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Todos os outros estão se comportando de uma forma covarde e abjeta. Covarde, essa palavra. É uma lástima. E isso é um dado comum da história desse tipo de ditadura que nós estamos. É por aí. Eu quero só fazer uma observação aqui, Fernão, desculpa quem ia me perguntar, mas só para não deixar, para mim não esquecer, o Naime, inclusive, em dezembro, antes de acontecer a posse presidencial, que era de responsabilidade dele, o Naime super preocupado com essa questão dos infiltrados, de como estava avançando as questões dentro do QG, ele fez um documento dia 29 de dezembro, se insurgindo contra a negativa do Exército de, mais uma vez, de remover o acampamento. O Naime, por 4 ou 5 vezes, montou uma equipe, uma tropa de mais de 400 homens para desmobilizar o QG antes da posse presidencial. E todas essas tratativas eram feitas com o Planalto, com o Exército, com a Secretaria de Segurança Pública, e todas as vezes ele batia muito. Ele não tem possibilidade de deixarmos esse acampamento até a posse presidencial. Dali pode sair, não porque as pessoas do acampamento, mas o que poderia estar por trás do acampamento, né? Como de fato aconteceu, de infiltrados, de pessoas ali que poderiam usar a máscara ali do acampamento, né, para se esconder. Então, foi de fato o que aconteceu. Esse documento foi dia 29 de dezembro, está no SEI, está nos autos, né? Então, como o Naime participou de algum golpe, se ele mostrou, não queria que tivesse acampamento, ele mostrou a gravidade. Inclusive, também, é um dado que poucas pessoas sabem, que durante a gestão do Naime, no departamento operacional, como ele era responsável por grandes eventos, que é uma grande diferença entre manifestação e grandes eventos, o departamento dele só coordenava grandes eventos, né? E como eu estava te falando, o CPR era de manifestações. Ele fez um documento, encaminhou para a presidência, encaminhou para os tribunais, o STF, Congresso, Secretaria de Segurança Pública, falando do risco de grandes eventos, manifestações na esplanada dos ministérios. E ele pontuou várias coisas, desde pedras, desde risco de invasões de prédios públicos. Ele tem esse documento, na gestão dele, ele entregou para todos. Ninguém nunca respondeu e nem deu uma satisfação sobre os pontos que ele alegou.
Eu tive a oportunidade de escrever o roteiro do documentário da Bárbara, do Te Atualizei, sobre o 8 de janeiro, e quando a gente vai acompanhando a linha do tempo de cada um dos eventos que aconteceu, minuto a minuto, você vem acompanhando todos os responsáveis, as notificações, você vê que todo mundo sabia do que estava acontecendo, todos os órgãos do governo federal, do estado, não era surpresa para ninguém. E o Naime, quando aparece, ele é meio que um alienígena naquilo tudo, porque ele justamente estava de férias e aparece no meio da operação, no meio do conflito, como alguém que vai botar ordem na casa ali, porque o negócio estava feio. E quando nós vimos a declaração do Capelli, lá no documentário, nós vimos tudo como aconteceu, ficou muito claro, pelo menos para mim, ficou muito claro, vendo a linha do tempo, que o Naime está pagando por ter interrompido um processo de destruição. Seria muito pior se ele não tivesse conseguido interromper aquilo ali. Então, a minha impressão é que ele está pagando pelo seu êxito. Vocês têm essa impressão também? Pode falar, Coronel. Não tenha dúvida. O Laudelino ele foi no ponto. Eu já tive a oportunidade de falar com a Mariana sobre isso. Eu acredito piamente que o Naime ele está pagando mais pelos seus acertos e até mesmo pela sua atitude, porque quando ele foi acionado, ele botou a farda, a viatura foi buscá-lo, ele foi para o local do confronto e até pela ascensão que ele tinha sobre a tropa, ele foi lá e rapidamente ele chamou a si a responsabilidade, assumiu o comando e controlou o distúrbio que estava acontecendo. Nós, que somos militares, nós sabemos. Isso que ela falou sobre férias é exatamente assim. O Naime, ele fez a posse do dia 1º, que eu e o Fernão, nós cobrimos pela Jovem Pan. Nós estávamos na escala e nós vimos a ordem que foi. Não houve uma manifestação contrária. Por quê? Porque a Polícia Militar ela avisou aos acampados que não deveria haver protesto no dia da posse. E eles respeitaram. O que ficou combinado, e isso é uma das coisas que me deixa mais indignado, é que a manifestação seria feita no domingo seguinte, no dia 8. E todos respeitaram. E é interessante que pouca gente fala, mas quem escoltou os manifestantes do acampamento até a Praça dos Três Poderes foi a Polícia Militar do Distrito Federal. Então, havia uma coordenação, aquele bandeirão, as pessoas cantando, as pessoas saindo do acampamento. Isso tudo foi escoltado pela polícia, que revistou as pessoas. Tem fotos de crianças sendo revistadas ali na altura da rodoviária. Então, a operação que foi feita com a presença da Polícia Militar. Quando a questão sai de controle, e o pior, havia, sim, muitos infiltrados ali. Se houve manifestantes que se excederam, que paguem. Agora, havia infiltrados. E esses infiltrados, vários deles entraram nos prédios, que não é responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal, entraram antes até dos manifestantes chegarem. Toda essa cronologia nós conhecemos, mas a perversidade que está sendo feita contra o Naime se percebe que não está relacionada ao fato do dia 8 e nem mesmo somente o dia 9, porque no dia 9, o Naime ele afirmou em depoimento que quando ele foi pegar as pessoas ali no acampamento, a missão que ele recebeu foi transportá-los para um local e nesse local seria feita uma triagem para dali se estabelecer quem estava envolvido nos atos lá do dia 8 e quem estava no acampamento. Muita gente só chegou, inclusive, na tarde do dia 8, outros chegaram de noite no dia 8. E, no entanto, ele mesmo afirma que ele mandou segurar o comboio, porque quando ele chegou no local, ele viu que não tinha a mínima condição de desembarcar aquelas pessoas. Ele estava preocupado com a segurança das pessoas. No entanto, as pessoas estavam no ônibus pesando, orando, todas pacatas, respeitando a ordem que foi dada, foram levadas, foram ludibriadas, foram defraudadas. E ele acabou sendo o protagonista dessa operação e ele mesmo se diz, envergonhado de ver que aquelas pessoas foram conduzidas, na verdade, para uma armadilha. Então, veja, até isso ele participou. Isso que a Mariana falou, eu sou testemunha, porque o Naime
ele pediu para ser retirado do acampamento várias vezes, e 2 vezes, pelo menos, que eu me lembro, que eu estava na Jovem Pan, eu cobri a tentativa dele, que chegava com tropa para retirar os manifestantes, e o Comando Militar do Planalto não autorizava. Por quê? Exatamente. Porque não havia uma ordem judicial. O que se pedia era uma ordem judicial. E até no dia 8, quando o Capelli queria prender as pessoas, o comandante do Exército não autorizou a entrada da polícia, porque não havia ordem judicial. Essa ordem judicial, Alexandre de Moraes foi assinar lá da França, em coordenação com o Palácio do Planalto, na noite do dia 8. Então, vocês vejam que tem muita coisa a ser esclarecida. E, infelizmente, o Naime está pagando por algo que ele não foi o responsável. Assim como as pessoas que foram condenadas até agora a 14, 15, 17 anos de prisão, também não fizeram nenhuma tentativa de golpe de Estado, também não fizeram uma abolição violenta do Estado Democrático e também não fizeram uma associação armada. O que nós vimos ali, essas pessoas que foram presas no dia 8, que estão sendo condenadas, não são as pessoas que depredaram, porque as imagens das pessoas que depredaram, que vandalizaram, nós temos, estão nas redes sociais, e até agora nenhum daqueles foi julgado. Somente aqueles manifestantes que ficaram ali no final da tarde e foram presos pela tropa que o Naime dominou, comandou e apaziguou aquela situação. Então, os que estão presos hoje, os que estão sendo condenados hoje, não foram os que depredaram, por incrível que pareça. Então, veja a situação. Isso tudo se resume naquele ponto, quer dizer, não existe uma palavra de verdade em tudo que aconteceu depois do 8 de janeiro, né? Na sequência do 8 de janeiro. É tudo mentira, é tudo uma armação, né? Faz parte desse quadro. Eu já assisti isso como jornalista acontecer. O século XX foi coalhado de episódios como esse, né? O assinte de você pegar o inocente e expor ele faz parte desse troço, entendeu? Para criar uma intimidação e tal, porque eles não querem saber do que aconteceu. Eles proíbem os advogados de participarem dessa história. Eles não chamam testemunha nenhuma para reconstituir os fatos, onde é que estava o fulano, o Beltrano. Quer dizer, nada. Só para você ter tudo aleatório e feito arbitrariamente, né? Só para vocês terem uma ideia, no processo do Naime, agora, quando foi o julgamento para o recebimento da denúncia, nós não tínhamos advogados habilitados nos autos, porque teve uma troca em janeiro. Quando começou o julgamento, estávamos sem advogados habilitados, já estava com subestabelecimento nos autos, mas não habilitaram. Ficamos mais de quase 90 dias sem habilitação nos autos, salvo engano, esse período, e sem possibilidade do doutor Bruno recorrer de alguma coisa, entrar com algum artifício, né, jurídico, para que nós pudéssemos fazer a defesa do Naime durante o julgamento, né? E o julgamento do Naime, por exemplo, que recebeu a denúncia dele, eles não renovaram o pedido de prisão dele. Eles não pediram a manutenção da prisão, a primeira turma, né? E aí, passado alguns dias, o ministro Alexandre de Moraes mantém a prisão dele. Então, assim, aquilo que foi decidido me fugiu a palavra, gente, jurídica que fala. Na turma, né? O que foi decidido na turma teve uma decisão monocrática do ministro segurando e mantendo ele preso. E, por outro lado, os que tiveram a prisão, o pedido de prisão, monocraticamente, o ministro Alexandre de Moraes soltou todos eles. Então, nada faz sentido. Nada faz sentido nesse processo, é o que você está falando. Aqui, agora mesmo, nós fomos intimados que o doutor Bruno foi intimado hoje, salvo engano, que segunda-feira começa a oitiva com as testemunhas. E as testemunhas dos réus somos nós que temos que levar. Tem testemunha nossa que não é vantagem para eles prestar um depoimento no STF, porque estão envolvidos diretamente. E aí nós não podemos, eles não vão ser intimados
né, pelo STF. Então, nós temos que levá-los amigavelmente, pedir, pelo amor de Deus, para que eles sejam ouvidos. Então, assim, é um absurdo, foge totalmente o que a lei, o que rege a lei. Como é que você Ô, pode fazer Mariana, essa técnica legal se você não sabe nem qual é a acusação? Quer dizer, tudo isso é um absurdo, é uma mentirada que explora a ignorância do público em geral a respeito de tecnicalidades da lei. Agora, essas tecnicalidades são conquistas da humanidade, né? O rito processual são conquistas da humanidade para impedir esse tipo de brutalidade de que o Naime está sendo vítima. Quer dizer, você tem que ter provas suficientes para levar para o Ministério Público, e o Ministério Público autorizar ou não que você seja processado em função da qualidade daquelas provas. Né? E se você for processado, então você tem direito a advogado, você tem que saber. Isso está não só na legislação brasileira, isso é a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quer dizer, o Brasil não respeita mais nada. Nada. Esses ritos são fundamentais para proteger as pessoas disso que você está descrevendo. Né? Da barbárie. Eu estava lembrando aqui, vocês estavam comentando, o comandante Gerson, falando da questão dos infiltrados, né? Por exemplo, o Naime fez centenas de prisões. E uma das prisões foram registradas, assim, por Deus, né? Deus agiu em todo o tempo. Eu tenho certeza que até essa prisão é um livramento de algo que a gente não entende hoje, mas nós vamos entender lá na frente. Algo, Deus livrou ele. O próprio Metrópolis fotografou ele prendendo, sendo atingido por rojões naquele momento. E essa pessoa que foi presa por ele e que o pessoal que estava junto, né, jogaram rojões, tal, também foram presos. E nós até hoje não sabemos cadê esse pessoal, porque os que foram presos na Papuda, no dia 8 e no dia 9, acabou que muitas pessoas, né, ali a gente vai conhecendo, os advogados, ou famílias, a gente divide a mesma dor, e eu sempre perguntei, alguém viu, não sei o quê, porque tem foto, né, da pessoa, ninguém, nunca viu. Ninguém que foi sobre preso. Quem existe prova concreta que estava com a mão na massa está preso. Ninguém. Não tem. Então, e aí o outro fato também que vocês falaram do dia 8 à noite, quando o Naime chegou no QG, a ordem era invada imediatamente o QG e prenda todo mundo. O Naime não tem como. É uma área militar. É questão de competência. Mas eu estou dando uma ordem, cumpra. Né? Aí o Naime falou, olha, comandante, tem coisas que a gente não tem como fazer. Olha, o exército todinho virado para a PMDF. Nós vamos guerrear. A PM vai guerrear com o exército. Né? Então, assim, foge de qualquer linha de raciocínio lógico. E aí, só para finalizar essa parte minha, porque foram pontos que vocês falaram, e eu preciso deixar bem claro isso, um fato bem importante e que tem pessoas usando isso ainda como publicidade, que eu acho um absurdo, sabe? A pessoa querer se dar bem numa história dessa, mas há pessoas com essa intenção. Quando o Capelli fala que queria ir para ter ido para as vias de fatos com o Naime, porque ele mandou desviar os ônibus. Veja bem, né? Quem estava ali escoltando era a PM. O comandante que estava escoltando não era o Naime. E teve algum desvio de ônibus? Alguém sabe se teve alguém que fugiu? Alguém parou o ônibus, desceu, teve fuga de algum manifestante? Não teve. O que o Naime pediu foi para que viesse na velocidade da via, porque quando você está tendo escolta, o comandante aí pode explicar muito melhor que eu, você não respeita sinal de trânsito, se você vem com o pessoal nos batedor, né, de moto, vai fechando, e você vem numa velocidade acelerada ali. Eram 40 ônibus. Então, imagina a velocidade nesses 40 ônibus. Quando o Naime chegou na Polícia Federal e ele falou com o chefe que estava lá, o delegado-chefe, ele até me falou esse nome e eu me esqueci agora.
E ele falou que o delegado-chefe falou para ele, Naime, me ajuda, pelo amor de Deus, não tem lugar aqui para me colocar esse pessoal. Eles não estavam esperando isso lá. Eles não sabiam que iam 40 ônibus para lá. E o Naime falou, mas não é para fazer uma triagem, vai liberando? Aí ele, eu preciso de arrumar espaço. E aí começaram a andar. E aí foi quando o Naime ligou para o comandante da escolta e falou, olha, eu preciso que você venha mais devagar, respeitando a velocidade da via, até que nós tenhamos uma decisão para onde vai levar o pessoal. Porque na grande realidade, Fernão, a conversa lá era o seguinte, todo mundo vai para a Granja do Torto. Depois, não, vamos todo mundo para a Polícia Federal. E depois, todo mundo para a academia. Ou seja, mostrou uma total desorganização. E mais uma vez, eu falo, o Naime foi um herói também do dia 9, não apenas do dia 8, porque era para o caos ter sido muito pior. Foi através da técnica, né? Eu falo que da estratégia dele, da capacidade ali de analisar o caos que estava, ele conseguiu manter todo mundo em equilíbrio, né? Em um nível de diálogo, e falando, precisamos ser técnicos, precisamos ser frios aqui para tomar uma decisão para que não prejudique pessoas, para que não haja mais uma guerra, né? Uma guerra civil aqui dentro, porque imagine só os manifestantes descendo 40 ônibus dentro da Polícia Federal que não tinha espaço e descobrindo que ia ser preso naquele local. Né? Ia ter uma quebradeira, ia ter um problema gigante. Então, esse foi o problema, que o discurso que a gente tem ouvido é que o Naime deu fuga a manifestantes, que o Naime desviou ônibus, isso não é verdade. Né? O Naime, muito pelo contrário, ele conduziu os manifestantes, como vocês falaram, ele realmente tem uma dor muito grande, ele fala que não só os manifestantes foram enganados, mas ele também foi enganado. Ele jamais imaginou que aquelas pessoas estavam indo para uma prisão, até porque ele ofereceu os negociadores do choque, porque pediram, apenas queremos que eles entrem no ônibus para fazer a triagem, apenas isso. E ele questionou, mas tem que ser assim? Não pode ser feito aqui? Não, essa é a ordem. Ele, ok. Sim, Mariana, senhor. Então, desculpa. Não, foi ótimo você ter falado, porque para a nossa audiência saber disso, a nossa audiência sabe que a minha posição em relação ao dia 9, mas eu faço questão de repetir porque você falou aí agora. No dia 8 à noite, a PM recebeu ordem do Capelli para invadir e o comandante do Exército não permitiu. Exatamente. E o Naime falou, como é que nós vamos confrontar as tropas do Exército? Até blindados havia ali. Segunda Nós chegamos a discutir isso na Jovem Pan. Exato. Esse episódio que você está descrevendo aí. Exato. Só que o general Dutra, ele afirmou que os blindados estavam lá para não deixar mais manifestantes entrar, não estavam lá para impedir a PM. E ele, nesse momento, ou faltou com a verdade ou se equivocou, porque a verdade foi isso que a Mariana acabou de falar. Segunda coisa, que grande parte da nossa audiência não sabe até hoje, a Mariana me deu a oportunidade de explicar. Aquele militar fardado que vai com o megafone e fala para as pessoas entrarem nos ônibus, esse militar não era do Exército. Esse militar era da polícia. Esse militar, ele foi enviado e estava sob a coordenação da polícia militar. Ele é que faz aquele aviso no megafone. Como ele estava de camuflado, mas não é o camuflado do Exército, mas as pessoas achavam que o Exército foi que mandou as pessoas entrarem no ônibus. Ali foi combinado que elas teriam que sair do acampamento, entrar nos ônibus, seriam escoltadas para a Granja do Torto, aonde estavam os seus ônibus. E os seus ônibus que estavam locados, alugados, estavam estacionados na Granja do Torto, ali seria feita a triagem, quem fosse embora, ia embora, quem tivesse que ficar para prestar esclarecimentos, ficaria. No entanto, o próprio Naime viu que mudou, mandaram ir para a sede da Polícia Federal. E graças à intervenção do Naime, eles foram depois para a academia da polícia. E esse local tinha um ginásio, e aí a gente já sabe de tudo aquilo que aconteceu, que foi chamado de um verdadeiro campo de concentração. Então, há muito que ser explicado. Infelizmente,
as pessoas que têm autoridade não vieram a público esclarecer. E até hoje, aquelas palavras do general Dutra, ali na audiência do Distrito Federal, quando ele diz que as pessoas foram dormir pensando que nós estávamos ali para protegê-las e estávamos ali para prendê-las, essa frase dele é uma frase de interpretação dele própria, que participou das negociações, mas isso não chegou nem para a tropa e nem para o Naime e para os policiais militares. Aquelas pessoas foram ludibriadas porque não foi dado voz de prisão para elas. Essas pessoas foram colocadas dentro do ônibus, enganadas, levadas para outro local e somente lá tiveram ciência de que seriam presas. Então está tudo errado. Isso é tudo uma imoralidade, uma excrescência, uma vergonha. Esse dia 9 de janeiro, para mim, é o dia mais vergonhoso da nossa história recente do país. Por isso é chamado de Dia da Perfídia, mas, na verdade, ele é muito pior do que isso, porque os nossos operadores do direito, advogados, juízes que poderiam ter solto essas pessoas na audiência de custódia, foi tudo errado. E tudo continua errado até hoje. O comandante, o Naime, ele descreve, né, muito bem isso nesse dia 9, que quando chegaram no ginásio, as coisas foram acontecendo e as pessoas perceberam que estavam presas e foram passando horas, eles não tinham o que comer, eles não tinham água para beber, eles não tinham nada. E o Naime estava com eles ali. Quando ele percebeu, ele pegou a polícia, né, quando você está com o pessoal em serviço, eles mandam uma marmita. O Naime chegou nos policiais e falaram: nós não vamos comer, nós vamos dar nossas marmitas para o pessoal, eles estão com fome, e conseguiu mandar inúmeras gradados de caixa d'água que vem para eles, e ele pediu mais para vir e para distribuir. Ele falou que ele não tinha mais coração, ele falou: eu fiquei destruído, moralmente destruído por ver aquela situação. Então, assim, ainda o que ele pôde fazer, né, minimamente, já que estava com toda a resistência contra ele, ainda foi de dar as marmitas de policiais, água para o pessoal. Ele falou que via crianças, que ele dava vontade de ir lá abraçar, sabe? Foi muito triste, foi muito triste. Mariana, um traficante condenado, ele entra na cadeia, ele consegue receber um auxílio reclusão de quase R$2.000. Você contou pra gente que a sua família ficou sem salário nenhum, nada, nenhum tipo de renda, ficou dependendo da ajuda dos outros para poder comer, né? Quanto tempo durou isso? Isso já está restabelecido? E no complemento, diz pra gente como é que está a saúde do Naime. Recebemos notícias de que ele não estava bem também. Hoje foi restabelecido, mas como eu falei, né, o Naime, ele tinha um cargo, todo oficial superior, ele recebe uma gratificação. Então, a partir do momento que ele não está atuando na sua função, na sua função, ele perde aquilo ali, que é um valor considerável. Então, nós tínhamos uma receita X, nós estamos recebendo metade dessa receita, depois que ele foi preso. E sem alguns auxílios, né, que são inerentes à polícia militar, bombeiros, né, tem algumas coisas ali de auxílio alimentação, auxílio fardamento, tem essas coisas que completam o salário, além do soldo. Então, a gente, de fato, ficamos sem nenhuma ajuda durante aproximadamente, eu não sei de precisar, Laudelino, mas foram de 6 a 7 meses que nós ficamos sem nada de salário dele, né, de renda. E eu estava sem trabalhar, nós tínhamos feito um acordo ainda em 2022, meados de 2022, que eu sairia de onde eu estava trabalhando. Eu trabalhei 8 anos no Congresso, depois eu trabalhei no Ministério da Justiça, e aí nós decidimos que nós íamos, como ele estava próximo de pedir a reserva, ele falou: eu preciso fazer a minha transição dentro da polícia, então você já começa a tocar uma empresa, né, que nós queríamos de terceirização de alguns serviços, e você vai administrando, e eu, quando sair, eu te ajudo. Então, saí do meu trabalho, sempre trabalhei, então nesse período eu estava desempregada, né, e a empresa, ela estava com apenas um contrato, porque era o período que nós iríamos atrás de contrato, então a minha vida virou de cabeça para baixo, e tem sido muito difícil, né, tem sido muito difícil.
Mas, por outro lado, como eu tenho falado, eu só tenho que agradecer. Agradecer porque as pessoas de bem têm se unido, têm estendido a mão, têm acreditado, têm nos abraçado. Se não fosse por isso, eu não sei o que seria, de fato, sabe? Desde a alimentação, a remédio, a mercado, a despesa com a casa, tudo. A gente não tinha nada. E você me perguntou sobre a saúde do Naime. O Naime está com a saúde, posso dizer, estável. Aí, né, assim, como estável? Ele é hipertenso, ele é diabético, ele está com insuficiência renal. Então, ano passado, novembro, dezembro, ele passou muito mal. A gente ficou muito preocupado. Achei que ele não ia dar conta, sabe, de resistir tudo isso. E aí nós ficamos desesperados, entramos com pedidos para que ele ficasse em prisão humanitária, né? Foi negado. Inclusive, é algo também que me magoou muito. Fernão, você falou que todas as instituições, né, elas não têm se protegido, mas o que a PMDF fez com o Naime chega a ser imoral, sabe? Foi muito covarde. E nesse período que o Naime teve inúmeros desmaios, foi para o hospital com risco de embolia pulmonar, deu tromboflebite, ele estava muito mal, com pressões assim, dando 18, e aí tomava remédio, caía para 10, assim, uma loucura por causa do emocional. Aí nós entramos, o Alexandre de Moraes falou assim, pediu para a PM se manifestar a respeito do quadro dele. E onde ele está hoje é no Complexo da Papuda, dentro de um batalhão de presídio militar. Não nos batalhões, né? Até isso também foi um total tratamento desigual que os outros tiveram e o Naime teve outro tratamento. O Naime é o único militar que ficou no presídio militar. Todos os outros ficaram em batalhões. Ele não, foi levado para Papuda. E aí, nesse período, quando o STF oficiou, né, a PM perguntando do estado de saúde dele, para eles falarem se era verdade os laudos, relatórios, exames que nós apresentamos, a PM falou que o Naime estava em plenas condições, que tinha uma equipe multidisciplinar cuidando dele. Nunca foi um médico da corporação ver o Naime. O Naime, todas as vezes que passou mal, foi levado para UPAs, né? Unidade de pronto atendimento, o SUS. Foi levado para os postinhos. Teve um dia que o pessoal levou ele para 4 unidades, porque não tinha médico. Teve que sair com ele de ambulância procurando um hospital que tivesse. Na última, que ele estava com risco de embolia, muita falta de ar, dor no peito, o profissional que estava, o comandante do dia, ele falou, Mariana, eu tive que assumir a responsabilidade de levar ele para um hospital particular e falar, pode atender. Porque é proibido, eles não podem ser atendidos no hospital particular, tem que ser no hospital do governo, né? E o Naime sentindo dor, com risco de infarto, né? Com iminência de ter ali um infarto. Então, hoje, o que a gente tem feito? Tentado estabilizar ele com medicamento. Ele tem tomado muita medicação. Como eu falei há algum tempo atrás, o Naime, quando nos primeiros meses, ele chegou a emagrecer 16 quilos, né? E agora, você olha para ele, você vê que ele está inchado. Isso tem me preocupado por causa da gravidade da insuficiência renal, né? Não tem um tratamento, não tem exames contínuos, não tem atendimento. Até a medicação do Naime, o Estado não está dando, eu tenho que comprar e levar. Mariana, eu não tenho nem como expressar o meu sentimento em relação a esse assunto, mas eu quero só dizer para você o seguinte. Nós tínhamos várias pautas. Hoje nós ainda vamos tratar de 2 assuntos. E esses 2 assuntos eu quero dizer para você, antes de me despedir, de que eles estão ligados a você e a sua família de alguma forma. O primeiro deles é que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a audiência que teve aqui nos Estados Unidos, em Washington. Eu cheguei de Washington ontem, e essa foto é uma foto que eu quero que você guarde na memória, porque essa congressista da Flórida é uma ex-jornalista, colega, né, de atividade do Fernão Lara, que conhece a atividade do jornalismo investigativo, e ela sabe o que está acontecendo no Brasil. É uma congressista, chama-se Maria Elvira Salazar, e ela já se prontificou a fazer de tudo para que os presos políticos no Brasil sejam conhecidos pelo Congresso americano, na comissão que trata das sanções dos países que não respeitam os direitos humanos. Mas, além disso, eu quero dizer para você
que nós vamos tratar da questão também muito rapidamente lá do Sul. E também tem a ver com esse assunto, por quê? Porque muito do que nós temos visto lá, do desencontro, das versões diferentes e da exploração política de uma tragédia, guarda relação ainda com a insatisfação da população com um governo que essa população ainda não tem pacificado todo esse processo por causa das mentiras e daquilo que não veio à tona. O Naime está preso até hoje, o Silvinei está preso até hoje, e até mesmo o Felipe, que está preso, e ninguém sabe quais as razões dessas pessoas estarem presas. O Naime está preso há quanto? Já tem quanto? 15 meses? 15 meses. Mais de 450 dias. E para as pessoas entenderem, quando um militar, um coronel é preso, ele fica preso no batalhão, ele não vai para o presídio. O Naime não foi julgado e ele está preso no presídio, num local que é separado para os policiais presos, para que eles não fiquem com os bandidos que eles prenderam. Mas ele não está num batalhão. Naime é tortura, é intimidação, é mais do que isso, é vingança. Prestem atenção, a população brasileira, os operadores do direito, nós estamos caminhando num caminho que vai nos levar a um abismo sem volta por pessoas e casos como esse. Então, Mariana, muito mais. Eu não participaria do programa, só vim porque eu sabia que você estaria. E eu acho inadmissível que a gente tenha um coronel da PM 15 meses preso, sem ter sido ainda julgado, com uma prisão preventiva injustificada. E principalmente porque é inocente. Porque se fosse culpado, eu nem sei se ele estaria passando mal. Mas quando a gente passa mal é porque a gente sabe que a gente está sendo injustiçado. E isso é terrível. É isso aí. Faz parte da Obrigado, receita Mariana. dessa gente, cara, esse tipo de assinte, né, que é para desestabilizar qualquer pessoa. Porque quando você vê uma pessoa que tem alguma culpa ser presa, é normal. Quando você vê um cara que é notoriamente, gritando, ululantemente inocente, né, ser preso e tratado como ele foi naquelas CPIs e tal. Quer dizer, aí, qual é a mensagem que está sendo dada? É que ninguém está livre. Não interessa o que você fez ou o que você não fez. Então, isso é velho como a humanidade. Né? Isso é tática da Inquisição, que depois foi repetida pelos nazistas, né, depois pelos comunistas. Cara, é velho como a humanidade, isso aí. E é uma lástima quando chega perto de alguém, né, como a Mariana. Mas todas as pessoas honestas do Brasil enxergam quem é o Naime, né, e que viram os depoimentos dele e conhecem minimamente os fatos. Não existe nenhuma dúvida sobre isso, né? Entre outros, né? Entre outros, né? Porque é ele e outros que estão nessa mesma situação. Eu falo assim, só para finalizar, eu sei que vocês estão por horário, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Eu, há muito tempo, falhou. Há muito tempo eu já vinha falando com o Laudelino, né, um amigo querido, comandante Gerson, e para a gente ter essa oportunidade aqui, eu acho que foi providencial nesse momento, mas o Naime, naquele dia 8, ele evitou mortes, né, ele evitou mortes. Ele teve uma postura técnica, profissional, e vocês vão entender isso mais adiante. Eu acredito que a verdade está vindo à tona, vai vir à tona, a justiça vai ser restabelecida, nós não podemos perder a esperança. A minha esperança é que a verdade apareça, né, e que dias melhores vão vir, eu creio nisso, se Deus quiser. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, obrigado pelo abraço que vocês têm nos dado, pelo apoio que vocês têm nos dado, é muito importante. Se não for através de vocês, da mídia, para a gente esclarecer isso, o Naime hoje era o maior bandido na nação.
é isso que eles queriam fazer dele, o maior bandido da nação. É isso Ok, aí. Mariana. Bens a Deus. Obrigado. Obrigado mesmo. Parabéns pela força, né? Que força que ela tem, né? De sustentar isso tudo, família, os filhos, são seis, né? 6 filhos. Suportar isso tudo. E agora está com o pai, né? O pai está internado também, o pai está com problema de saúde, infartou, tudo ao mesmo tempo. Ela realmente está fazendo um trabalho sensacional como a gerente dessa família. Isso é a força, a verdadeira força da mulher aí, quando a gente fala, né? Está aí um exemplo. A Mariana firme e forte, uma mulher admirável aí nessa força.